chamado. Graças a paz, irmãos, boa noite. Meu nome é Márcio Almeida. Eu estou aqui dando início a esse projeto que é de poder compartilhar com você o estudo das Escrituras Sagradas. Tem mais ou menos uns 2 anos que eu já tenho esse propósito no meu coração e finalmente, depois de muito tempo, ele está saindo do pensamento e colocando ele em prática. Eu tenho como foco, como objetivo, que esses ensinamentos ele atinjam, a princípio, a minha família, minha esposa, meus filhos, mas também que você seja abençoado em nome de Jesus. Nós estaremos dando início aqui a um estudo que ele começa um pouco antes de Gênesis 1:1, que é a criação do mundo, tá? Ele começa aqui desse período um pouquinho antes, na eternidade mesmo, antes de Deus criar todas as coisas, antes da criação, em Gênesis 1, capítulo 1. E nesse período aqui, que ainda é eternidade, é onde a Bíblia nos mostra como que era o local da habitação de Deus, o trono de Deus, o Monte Sião, o Éden celestial, como que aconteceu a rebelião de Lúcifer, o luzeiro, que depois até então da sua rebelião, onde ele levou a 1/3 dos anjos, ele ficou conhecido como Satanás, o julgamento de Satanás, quando ele foi expulso dos céus para habitar nas regiões celestes. Tudo isso acontece nesse pequeno pedaço aqui, que é na eternidade, muito antes de Gênesis 1, Gênesis 1, do versículo 1 em diante. Amém? E nós vamos estudar, a princípio, que eu vou dividir esse ensinamento em 2 partes. A princípio, nós vamos estudar a primeira parte, que vai desde a eternidade aqui até a Torre de Babel, tá? Um pouquinho mais para frente aqui a Torre de Babel, que é o que nós vamos começar estudando agora, tá? Que vai dar Gênesis capítulo 11, Então nós vamos estudar a princípio esse pedacinho aqui, Esse pedacinho que nós vamos estudar. Amém? Mas eu tenho certeza que, apesar de ser poucos capítulos, Deus ele vai ter revelações tremendas para a sua vida. Amém? Então, antes de adentrar, antes de começar a falar da eternidade, antes de começar a falar do Monte Sião, o local do trono da habitação de Deus, nós temos que esclarecer algumas coisas antes. Como, por exemplo, é comum de alguns teólogos, a gente vê em alguns livros, professor de escola bíblica e assim vai, falar de que a Bíblia é dividida em 7 períodos, 7 dispensações. O quanto, na verdade, nós vamos focar na Bíblia. E o que a Bíblia mostra, na verdade, é que existem só 3 dispensações. Existem apenas, biblicamente falando, 3 períodos, tá? Eu sei que se nós pegarmos e olharmos lá para os ensinamentos dos teólogos, em cima das 7 dispensações, dos 7 períodos, fica fácil da gente se achar, da gente se localizar ali dentro da Bíblia. Mas como nós vamos estudar a Bíblia, eu não posso fugir dela. Então eu não vou falar de algo que foi colocado pelo homem, tá? Então eu vou colocar aqui, a gente vai trazer na revelação do que a palavra inspirada por Deus diz.
que é a Bíblia Sagrada, que é o meu e o seu manual de instrução. Amém? Então a Bíblia ela fala de 3 dispensações, que é a dispensação do mistério, a dispensação da graça e a dispensação da plenitude dos tempos. A dispensação do mistério, ela tem o início na eternidade, antes da criação de Gênesis 1:1, e ela vem até Cristo. Tá? E por que dispensação do mistério? Porque nesse período aqui, Cristo, o Filho de Deus, ele já existia, tá? Ele não foi criado, ele não foi formado no ventre de Maria. Na verdade, só ele veio como homem através de Maria, mas desse período aqui para trás, ele sempre existiu, foi e sempre será Deus. Amém? Depois, mais para frente, nós vamos detalhar mais isso, tá? Porque por enquanto o nosso foco é esse período aqui. Então, nesse tempo aqui, na dispensação do mistério, Cristo ele era oculto, ninguém o conhecia, nem os anjos o conheciam, nem os principados, nem as potestades, nem Lúcifer, né, o luzeiro, que era o braço direito de Deus, que era o líder, o regente do coro celestial. Ele não sabia da existência do Filho, do Cristo. Ele não sabia. Por quê? Porque ele era um mistério escondido no seio do Pai. Tá? Quando ele se manifestava, nesse período da dispensação do mistério, ou ele se manifestava como capitão do exército, general do exército, príncipe do exército, anjo do Senhor, estas eram as formas como ele se revelava aqui atrás. Tá? Mas depois de Cristo, começa um outro período. Esse período no qual ele tem início com Jesus, com Cristo, e ele vai até o arrebatamento da igreja, que ainda não aconteceu. Tá? Ou seja, esse período então, que é a dispensação da graça, é o período em que nós estamos vivendo. Esse período é um período pelo qual eu e você, que éramos conhecidos como os gentios, tá? Que os gentios, na verdade, era aquele povo que não fazia parte da primeira aliança, era o pessoal que não fazia parte do concerto, tá? Porque daqui para trás, Deus até então, ele trata com Israel, né? Isso daqui para trás é Israel. E daqui para frente, de Cristo para frente, foi aberto para que eu e você pudesse entrar e fazer parte desse plano maravilhoso de salvação, né, que Deus estabeleceu para alcançar não só os judeus e os gentios, mas como todas as nações. Amém? Então esse período ele se encerra no momento aqui, do arrebatamento da igreja, tá? Que ainda não aconteceu. Depois do arrebatamento da igreja, quando a igreja ela subir, né, Jesus ele vai vir nos ares, tá? Jesus ele vai vir nos ares, nas nuvens, e das nuvens ele vai chamar a igreja, que é eu e você aqui nesse momento, e nós vamos subir e encontrar o Senhor nos ares e entrar na cidade celestial, que é a Nova Jerusalém. Ela é situada em quadrado, algumas versões da Bíblia falam que ela é quadrangular, né? Ela é situada em quadrado, ela é uma caixa e ela tem 12 portas, sendo 3 portas de cada um dos seus lados, e essas 12 portas representando as 12 tribos de Israel. Essa cidade, de acordo com o livro de Apocalipse, ela vem descendo do céu. Então por isso que eu fiz esses 3 desenhos aqui, porque quando Cristo ele foi arrebatado, quando depois do terceiro dia que ele morreu, que ele ressuscitou, depois da ressurreição dele, ele juntamente com os cativos, né, com aquelas pessoas que estavam dentro do seio de Abraão,
subiu aos céus e entrou e inaugurou a Nova Jerusalém, né? Que é o céu que a gente fala, né? Que a gente vai morar com Deus nos céus, assim vai. Que é a Nova Jerusalém, a cidade santa. E essa cidade ela vem descendo porque ela tem que parar num lugar determinado, tá? Que é o lugar onde que Deus ele olhou e ele desejou para a sua habitação, que é o Monte Bazã. Irmãos, eu estou falando isso aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia superficial. Nós não estamos estudando arrebatamento da igreja, a gente só está falando aqui desses 3 períodos, tá? Só para que vocês tenham essa ideia dessas 3 dispensações, para que você entenda onde começa e onde termina cada um desses períodos. Então, quando Jesus ele entrou juntamente, né, com o pessoal que estava no seio de Abraão, né, que ficava dentro do Hades, ele inaugurou a cidade. E essa cidade ela continua descendo até hoje, porque ela tem que chegar nessas regiões celestes. No momento do arrebatamento da igreja, ele sai da cidade, vem nas nuvens, né? Da mesma maneira que ele subiu, ele volta, e eu e você encontramos com ele nos ares e entraremos na Nova Jerusalém. Depois desse período do arrebatamento da igreja, começa um período de 7 anos. Esse período de 7 anos é um período no qual o anticristo e o falso profeta eles vão surgir no cenário, tá? E nesse momento, nesse período, né, os 3 anos e meio aqui, porque vai ser dividido em 2 partes, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Deixa eu apagar aqui. Então, esse período aqui, ele vai ser dividido em 2 partes, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Esse primeiro período aqui, ele vai ser conhecido como a falsa paz. É onde o anticristo, até então, ele vai trazer a solução, entre aspas, aí, para o que vem acontecendo no mundo, aí, essas crises mundiais, todas essas coisas erradas aí. Mas não vamos entrar em detalhes sobre esse assunto. E aqui, depois desses outros 3 anos e meio, aqui, nesse período aqui, é onde acontece tudo aquilo que a gente vê de sinistro no livro de Apocalipse. Seria nesse final, nesses 3 anos e meio finais aqui. Que é onde, porque a palavra anticristo não é que ele é contra Cristo, mas o significado é que, na verdade, ele é parecido com Cristo, como se ele fosse o Cristo. A Bíblia fala que ele vai se assentar dentro do templo, lá em Jerusalém, como Cristo. E Israel, nessa primeira parte aqui, vai acreditar que ele é o Messias, porque para Israel, ainda o Messias, o Cristo, não veio. E depois que ele mudar aqui o sacrifício no templo, porque Israel vai voltar a sacrificar no templo, depois que ele mudar aqui o sacrifício no templo, né, que Israel vai perceber, vai ver que tem algo errado, e aqui acontece, né, a restauração. Aqui Deus ele trata com as nações nos primeiros 3 anos e meio, e na outra metade para cá Deus ele restaura a terra, porque Jesus ele morreu para resgatar tanto eu quanto você, mas ele também morreu em resgate pela terra, porque o nosso planeta, desde que o homem em Gênesis capítulo 3 ele pecou, Adão lá no Éden ele pecou, não só nós sofremos as consequências do pecado, mas o nosso planeta também, amém? Então aqui Deus ele vai restaurar de terça em terça parte a terra. E depois desse período de 7 anos que nós vamos estar, eu e você, nós vamos estar na Nova Jerusalém. Aqui é onde nós vamos receber os nossos galardões, aqui é onde nós vamos cear com Cristo, aqui é onde nós vamos estar participando das bodas do Cordeiro, porque eu e você, nós somos a noiva. E depois desses 7 anos aqui embaixo, Israel, ela vai ser sitiada.
Então aqui todas as nações vão pelejar, eles vão batalhar contra Israel para tentar destruir Israel. E nesse momento é que Cristo ele vai sair da cidade santa juntamente conosco. Eu e você, nós vamos estar junto com Ele, nós vamos sair daqui, nós vamos batalhar a favor de Israel. E aqui nós vamos livrar Israel de ser extinta. Essa guerra, essa batalha aqui é conhecida como a Guerra do Armagedon, que a Bíblia fala. Amém? Depois dessa Guerra do Armagedon, Cristo ele vai estabelecer o seu trono. E depois que ele estabelecer seu trono, ele vai reinar por 1000 anos, é o reino milenar de Cristo. Porque depois aqui, dessa guerra do Armagedon, nesse momento aqui, Satanás, Deus vai prender ele com cadeias gigantes e ele vai ser preso num abismo. Esse abismo no qual ele fica dentro do Hades. E ali dentro, ele vai ficar preso durante esse período que Cristo reinar, que é os 1000 anos. Depois desse período, ele ainda vai ser solto e vai enganar ainda, o inimigo é astuto, ele vai enganar ainda algumas pessoas que viveram nesse período. E a cidade aqui, ó, ela já vai estar nessa linha, que ela vai parar aqui nas regiões celestes. E a cidade, a Nova Jerusalém, né, vai estar ali em cima. Esse camarada ainda ele é tão ousado que ele vai subir para batalhar contra os santos, que é eu e você, aqui dentro da Nova Jerusalém. Olha só, depois de 1000 anos preso, ele vai fazer isso ainda. Depois que ele fazer isso, Deus vai fazer com que fogo caia do céu, e aí onde é estabelecido o juízo dele, né? E essa batalha aqui, ela vai ser conhecida como GM, eu coloquei aqui, que é o Gog e Magog, tá? Então depois dessa batalha aqui do Gog e Magog, aí é onde vai ter o juízo final. O juízo final que fala no livro de Apocalipse. Que é onde aqui nesse momento do juízo final, é onde todos os ímpios, né? Todos aqueles que morreram, que não aceitaram Jesus como seu Salvador, que eles vão ser julgados. Amém? Então assim, eu gostaria que vocês olhassem para isso aqui e tivessem o discernimento desses 3 períodos, tá? Então, primeiro, a dispensação do mistério, que é da eternidade passada, antes de Gênesis 1 até Cristo. A dispensação da graça, que é quando eu e você entramos nesse plano, no propósito de salvação de Deus, que é de Cristo até o arrebatamento. A partir do arrebatamento da igreja para frente, é a dispensação da plenitude dos tempos. Amém? Então não vamos simplesmente ficar falando aqui. Agora nós vamos mostrar, eu quero provar para você na Bíblia tudo isso que eu falei. É lógico que esses detalhes do arrebatamento da igreja, da volta de Cristo, não é esse estudo. Esse estudo aqui é escatologia e nós não vamos estudar a escatologia. Nós vamos estudar o panorama do Antigo Testamento, essa parte aqui, né, a primeira parte que vai somente até a Torre de Babel, tá? Mas eu gostaria, na verdade, que vocês tivessem ideia que essas 3 divisões é bíblica, não são 7, são 3, que é a dispensação do mistério, da graça e a dispensação da plenitude dos tempos, tá? A dispensação do mistério, ela é dividida em 2 partes, a parte da eternidade e a parte da criação para frente, até Cristo. Eu gostaria de convidar vocês, então, para abrir, porque a Bíblia ela mostra na sua ordem de trás para frente, tá? Então eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 3, a referência está aqui, ó, Efésios capítulo 1, verso 10. Efésios, deixa eu colocar as canetas aqui. Vamos
estudar a Bíblia. Glória a Deus por essa oportunidade. Efésios capítulo 1, versículo 9, para dar o sentido, tá? Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, ou seja, segundo o seu prazer, que propuseram em si mesmo. Está falando de Cristo, tá? De tornar a congregar em Cristo, ou seja, no corpo de Cristo, através da obra dele, todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Então olha só aqui, versículo Efésios 1:10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Amém? Então Deus aqui, nesse período aqui da dispensação da plenitude dos tempos, é onde ele vai estabelecer a comunhão tanto das coisas que estão no céu, tanto das coisas celestiais, quanto das coisas que estão na terra. Porque a cidade santa, Nova Jerusalém, ela vai sair da eternidade, na verdade ela vai entrar aqui no tempo, né, que é o período em que nós vivemos, né, no nosso tempo, né. E aqui, no trono de Deus, é onde estão os anjos que os adoram, os serafins, os querubins. Então ele vai congregar tudo isso na pessoa de Jesus Cristo. Então aqui nós vimos essa dispensação da plenitude dos tempos. Agora, falando aqui da dispensação da graça, está em Efésios, capítulo 3, o versículo 1, fala assim, aqui o apóstolo Paulo falando, da carta aos Efésios: por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, dispensação da graça, que para convosco me foi dada. Então ele fala que essa dispensação da graça, no versículo 1, fala assim: por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Então essa dispensação da graça, ela é direcionada a um povo, que é quem? Os gentios, que é eu e você. Nós antes, que diferente de Israel, não fazíamos parte da aliança, do pacto, do concerto, através de Cristo, nós nos tornamos participantes de uma nova aliança, do Novo Testamento, de uma nova herança, tá? Então esse aqui é o período da dispensação da graça, que biblicamente falando está em Efésios capítulo 3, versículo 1 e 2. E no versículo de número 9, vai falar desse primeiro período aqui, que é a dispensação do mistério. E fala assim: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. Aí, dispensação do mistério. De demonstrar a todos, tá? A todos. Qual é a dispensação do mistério? Que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Ou seja, este mistério, né, que até então era Cristo, era um mistério oculto, escondido, ele esteve oculto aonde? Em Deus, dentro de Deus, no seio do Pai, tá? Versículo 10: para que agora, pela igreja, ou seja, eu e você, que éramos os gentios sem aliança, nos tornamos igreja através de Cristo, tá? Que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Por quê? Porque as potestades nos céus também não conheciam. Ele só se tornou conhecido a partir do momento que ele fala lá em Marcos capítulo 16, né, para mim e para você: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E a partir daquele momento, até os anjos começaram a ouvir essa mensagem, e ele se tornou conhecido, né, de todos, né, tanto para as pessoas, né, para frente, começando o trabalho ali nos apóstolos, e veio aí adiante, né, até chegar a nós.
Então ele nos alcançou e também os principados, as potestades vieram a saber que ele existia a partir desse momento aqui. A partir desse momento, porque aqui ele estava oculto, né? Então olha só, eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor agora em João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 18. Fala assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então, essa daqui é uma das passagens que nós vimos que fala que Deus, o Pai, né, ele nunca foi visto por ninguém, mas o Filho unigênito que estava oculto, que estava no seio do Pai, escondido dentro do Pai, esse foi que se manifestou no mundo, tá? É este que nós conhecemos. Em João capítulo 13, o versículo 3, também vai nos revelar algo maravilhoso a respeito desse assunto. Fala assim: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, ou seja, esse momento aqui, ele já estava próximo dele concluir a sua obra na cruz. E aqui, na verdade, está revelando esse versículo que, da mesma forma que ele saiu de Deus, tá, para se manifestar ao mundo, né, aqui através do ventre de Maria, tá? Da mesma forma que ele saiu de Deus, aqui, depois da crucificação, na sua ressurreição, ele iria tornar para Deus, porque o trono de Deus está aqui dentro da cidade santa, ele ia tornar. Mas desse momento aqui para trás, só havia nos céus um trono, que era o trono do Pai. A partir desse momento, quando ele entra na cidade santa, é colocado um trono à direita do trono do Pai e ele se assenta à destra do Pai. Amém? Então aqui nesse versículo está falando que ele veio de Deus e que ele iria tornar para Deus. E no Antigo Testamento, nós vamos ver aqui nessas duas passagens, por exemplo, Josué capítulo 5, se você puder acompanhar na sua Bíblia. Irmãos, eu quero falar um negócio para vocês. Esse estudo aqui é Bíblia. Você vai ter que ter sua Bíblia, você vai ter que acompanhar na sua Bíblia, senão você vai ficar para trás. Senão você vai se perder inteirinho. Aqui eu não vou contar historinha para vocês não. Aqui eu estou aqui com o propósito de ensinar a Bíblia para vocês. É claro, dentro daquilo que Deus me capacitou, porque eu também não sei todas as coisas, não sou o dono da verdade. A verdade é Cristo, Ele tem me dado graça até os dias de hoje. E com a graça, a glória e a misericórdia de Deus, eu vou poder estar abençoando a sua vida aí com esses estudos, amém? Então no capítulo 5 de Josué, no versículo de número 13, fala assim, ó: E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Né? Então nesse momento aqui, nós podemos ver que Josué, ele está na batalha. Nesse momento aqui, Josué, o anjo, né, do Senhor, o
príncipe do exército do Senhor, se manifesta a ele, mas se manifesta ali com as suas vestes, né, angelicais, mas no momento que ele olha, ele não vê um anjo, ele não vê um ser ali com asa, né, na frente dele. Não, ele vê um homem comum vestido para a guerra, um homem comum vestido para a batalha. E ele está ali com a sua espada. E Josué olha para ele e pergunta assim: é tu um dos nossos ou dos nossos inimigos, né? Ele fala assim: não, mas venho agora, ou seja, estou manifestando agora, mas venho agora, mas estou manifestando nesse momento diante de ti como o príncipe do exército do Senhor, ou o capitão do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. Irmãos, Josué aqui, ele adorou esse príncipe, esse capitão do exército. Se fosse um anjo comum, ele não poderia receber adoração. Isso que nós estamos vendo aqui é conhecido como teofania. Teofania é a manifestação do qual o Cristo, ele é o meio pelo qual o Cristo se manifestava no Antigo Testamento. A essas manifestações visíveis de Deus, dá-se o nome, né? Teofania. Tá? Uma outra passagem bacana aqui é igual eu coloquei em Gênesis, né? Essa referência de Gênesis, capítulo 18. Na verdade, ali não é isso mesmo. Vamos lá. Gênesis capítulo 18. Versículo do 1 ao 3. Olha só. Aparecem 3 anjos a Abraão, é o nome do título na Bíblia. Esses títulos na Bíblia, eu gostaria que você soubesse o seguinte: esses títulos, eles não são inspirados. No texto original, eles não existem, tá? Eles estão aqui porque alguém colocou. Mas fala assim, Gênesis 18, capítulo 1. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre. Na minha Bíblia, eu não sei se na tua Bíblia está dessa forma, mas fala assim: depois apareceu-lhe o Senhor. Está aparecendo assim, ó, Senhor. O Senhor, com todas as letras maiúsculas. Na minha Bíblia, fala assim, que quando aparecia escrito Senhor com todas as letras maiúsculas, é porque aí na verdade estava escrito, né, o nome de Deus, que no grego, né, a gente traduz para Jeová, mas no hebraico, no qual é o idioma, né, do Antigo Testamento, no qual ele foi escrito, é Yahvé. Não é Jeová, tá? É Yahvé. Jeová é traduzido para o grego, tá? Então olha só, depois apareceu-lhe Jeová nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Verso 2: e levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. Olha só que interessante. Então primeiro fala que ele apareceu o Senhor diante dele, apareceu Jeová diante dele, e quando ele levantou os olhos e olhou, o que ele vê? Ele vê 3 homens. Ele vê um camarada lá em pé, ele vê o outro lá também em pé, e ele vê o outro. E essa manifestação desses 3 homens, na verdade, é quem? O Senhor. Por quê? Porque aqui ele estava vendo a figura do Pai, a figura do Filho e a figura do Espírito Santo. Mas
Abraão ele tinha uma intimidade tão grande, tão profunda com Deus, que ele reconhece que é o Senhor. Amém? E fala assim, verso 2: levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra e disse, ou seja, ele inclinou-se à terra, ele se curvou diante desses 3 homens que ele viu. Ele se inclinou e o adorou e disse, meu Senhor. Amém, irmãos? Eu gostaria que você abrisse a Bíblia no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, né? Apocalipse, capítulo 22, que aqui é uma das referências que nós vamos ver que todas essas manifestações que nós falamos aqui, se fosse anjo, não poderia receber adoração. Apocalipse, capítulo 22, o versículo de número 8, fala assim a palavra do Senhor: e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar, e disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu, e de teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Então o que ele faz? Ele vai em frente do anjo que revelou para ele todas as coisas, né, do livro ali de Apocalipse. Ele fica maravilhado, e de repente ele se prostra diante do anjo para poder adorar esse anjo. E o anjo olha para ele e fala assim, não, misericórdia, João, não faz isso não. Não faz isso, senão você me complica do lado do Pai. Levanta daí, não me adora não, por quê? Porque eu sou o teu conservo. Ou seja, além dele estar debaixo da autoridade de Deus, os anjos debaixo da autoridade de Deus, ele também é servo nosso. Ele é servo de Deus e conservo nosso, né? Isso aqui não, perdão, isso aqui é Deus. Isso aqui é nós. Daqui é eu e você. Ele é servo de Deus, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ele é nosso conservo. Ou seja, Hebreus capítulo 1, o versículo 14 fala que os anjos, eles são espíritos ministradores, né, em favor daqueles que hão de herdar a salvação, que é eu e você. Ou seja, eles são espíritos que trabalham, né, ministradores que trabalham ao nosso favor. Essa é a função deles, né? Trabalhar em meu e ao seu favor. Amém? Então, irmãos, essa primeira parte aqui que nós estamos passando é justamente isso, né? Para nós vermos a diferença da dispensação do mistério, da dispensação da graça e da dispensação da plenitude dos tempos. E nós vamos então começar, né, o nosso estudo. Antes de adentrar profundamente no nosso estudo, eu tenho um esclarecimento ainda para fazer para vocês, né, para falar para vocês com relação a como que Deus ele nos mostra através da sua palavra o que acontece aqui na eternidade. Mas a princípio é isso. É isso que eu gostaria que vocês tivessem ideia, essa ciência. Então, esse é o quadro, né, com a linha do tempo que nós desenhamos, desde a eternidade passada até a dispensação da plenitude dos tempos, que é o cumprimento de todas as coisas aqui. Tá? Então, para dar continuidade na nossa aula, eu vou apagar esse quadro aqui. Tá? Eu vou apagar esse quadro. E apagando esse quadro, eu gostaria de
de esclarecer para vocês algo que nós vamos precisar compreender para entender o que aconteceu na eternidade passada, tá? Que é a projeção profética. Ou alguns usam, né, o termo, né? Profecia de dupla referência, tá? Eu particularmente, eu adoto esse termo aqui, projeção profética, tá? O que é a projeção profética? Nós vamos ver na Bíblia os textos que falam sobre a rebelião de Lúcifer. Quando surgiu um sentimento no coração dele, né? E ele se rebelou contra Deus e levou a terça parte dos anjos. Esses textos, nós vamos ver essas referências, né? As principais, em Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 11. Nós vamos ver também em Ezequiel capítulo 31, nós vamos ver também essas referências em Isaías capítulo 14 e assim vai, tá? Então, se você pegar a sua Bíblia, aí por exemplo, Ezequiel capítulo 28, o versículo de número 11, fala assim: eu falei correndo aquela primeira parte ali, joguei, derrubei um monte de informação em cima de vocês, mas agora a gente vai fazer um pouco mais pausado, porque o que nós vimos atrás, naquele quadro que eu passei atrás para vocês, naquela linha do tempo, era simplesmente uma visão panorâmica, né, das três dispensações. E agora nós vamos entrar na dispensação do mistério e vamos começar a ver ela detalhada, com calma. Não tenho por que correr, tá? Eu quero, na verdade, que vocês entendam. Então, no Ezequiel capítulo 28, para ser mais preciso, no versículo de número 12, tá? Fala assim: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Então aqui ele fala de uma pessoa, tá? Que é quem? O rei de Tiro, tá? Em Ezequiel capítulo 31, se a gente olhar aí na Bíblia, no versículo de número 2, fala assim: Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e a sua multidão. Então aqui ele está pedindo, né, para falar para Faraó. Faraó, né, que ele é rei do Egito. Amém? Fala Faraó, rei do Egito, né? E assim vai. Só que nesses textos aqui, né, inclusive o de Isaías, nós temos aqui uma revelação de algo que aconteceu num período do qual ninguém existia ainda, que era aquele pedacinho, né, que a gente viu aqui na nossa linha do tempo, da dispensação do mistério antes de Gênesis, tá? Então agora sim, vamos imaginar o seguinte: Deus ele chega para Ezequiel, que é o autor desses textos, e fala assim para ele: Ezequiel, você vai fazer o seguinte, eu tenho um propósito para você. Eu quero que você descreva, que você revela, né, o que aconteceu aqui na eternidade, como que foi a rebelião de Lúcifer, o que aconteceu, o que ele teve no coração dele, o que aconteceu e como que ele levou até essa parte dos anjos. Tá bom? Pode fazer para mim.
Aí Ezequiel fica todo trêmulo, né, diante do Senhor, o temor, tudo bate no coração dele, e ele fica sem saber o que fazer. Por quê? Porque é algo desconhecido para ele. Ele não sabe, ele nem existia. Ele olha para Deus e fala assim: Senhor, como? Isso é conjectura, tá, irmãos? Senhor, como posso eu fazer algo, né? Escrever algo do qual eu não vi, algo do qual eu não participei, algo do qual eu não estive presente. E aí Deus olha para Ezequiel e fala assim: Ezequiel, fica tranquilo, que aí onde você está, contemporâneo teu, existe uma pessoa do qual o mesmo espírito de rebelião que foi sobre Lúcifer é sobre a vida desse camarada aí. Igualzinho, o mesmo sentimento que Lúcifer teve aqui na eternidade, aqui no céu, morando ao meu lado, né, no meu trono, me servindo. Esse camarada é o mesmo sentimento que tem aí no coração desse camarada aí. Que é quem? O rei de Tiro e o faraó, o rei do Egito. Então faz o seguinte, Ezequiel. Levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. Escreve tudo que você sabe sobre ele. E é aí onde que ele começa a escrever o capítulo 28, a partir do versículo 11 de Ezequiel. E as palavras de Ezequiel, é lógico que pela inspiração do Espírito Santo, ele começa ali, né, pela direção do Espírito Santo, ele pega os seus pergaminhos e começa a escrever contra o rei de Tiro, e automaticamente tudo que ele escreve contra esse rei de Tiro se enquadra, se encaixa perfeitamente do que aconteceu lá na eternidade com Lúcifer. E há um nome disso, de Deus usar essa forma de revelação para poder revelar as coisas que aconteceram, ou seja, na eternidade passada ou na eternidade futura, nós damos o nome de projeção profética. Amém? Então, hoje aqui, isso que eu estou passando para vocês aqui agora é o final desse primeiro vídeo, dessa nossa primeira aula. Eu espero que você tenha no seu coração a curiosidade de saber de todas essas coisas, como que aconteceu, todas essas coisas, né, os segredos, os mistérios da Bíblia. Eu tenho certeza que isso vai fazer diferença na minha vida, tanto na minha vida quanto na sua vida também. Tenho certeza que você vai crescer no seu ministério, você vai crescer no conhecimento e que você não vai ser dobrado por qualquer um que venha cantar qualquer coisa nos seus ouvidos aí, porque a palavra de Deus ela vai ser revelada, né, no seu coração. Amém? Então, até a próxima aula, até o próximo vídeo, no qual nós já vamos estar entrando, montando, na verdade, o cenário de como que era o trono de Deus no Antigo Testamento, tá? Do Monte Sião, do trono de Deus, do Éden celestial. Então nós vamos começar descrevendo como que era o trono de Deus lá na eternidade. Amém? Uma boa noite a todos, que hoje aqui já é noite, agora é às 10h40 do dia 8/6. Eu desejo a todos uma boa noite, até a próxima aula.